Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o jornalista Marcelo Espanha. Bom, Marcelo, aí você 20 anos na Vanguarda, né? E daí você decide sair. Conta pra gente como é que foi essa saída sua, a empresa que você já tinha, acho que desde 2014 com a Michele Sampaio também. Fala um pouquinho sobre isso aí. Na verdade foi um desligamento bem conturbado, né? Tem um processo lá que todo mundo conhece, que é um processo de gordofobia, né? Da Michele. E eu já era sócio da Michele na época. E aí acabou tendo esse desligamento. Eu já tinha uma vontade há 2, 3 anos anterior a isso, de sair, porque a empresa já estava consolidada, né? A gente já estava com vários trabalhos e também já entendia, né, que a TV aberta não tinha mais muito sentido. Era muito ruim, como eu te falei, que eu gosto de desafio, negócio de me provocar, poxa, a TV tá lá no Jornal ao Vivo dando a previsão do tempo, mas todo mundo tem um iPhone em casa vendo a previsão do tempo. Depois a TV vai lá e fala do trânsito, mas todo mundo tá em casa, põe no Waze para ir de um lugar para o outro. Aí tudo isso começou a incomodar demais de sentido de vida mesmo, né? Uma reflexão mais profunda, né? E eu já com 40 anos, pai de 2 filhos, você começa a querer mais do que bater cartão e fazer o seu trabalho ali. Pensar um pouquinho em propósito, né? O que eu estou fazendo na minha vida, isso sempre foi muito profundo para mim, talvez pela minha ligação mais espiritual mesmo, de sempre refletir sobre a vida, refletir sobre o que eu estou fazendo aqui. Eu não via sentido nenhum, né, nas coisas que o jornalismo diário fazia. Né, quando era notícia bacana, interessante, quando a gente ia, eu trabalhava, nos últimos anos, trabalhava sempre no Jornal da Noite, né? Aquela história que a gente ia contar às 7 horas da noite, todo mundo já tinha visto na internet 2 da tarde. Né? Então, assim, pra mim, perdeu o sentido total. E aí, quando perde o sentido, pelo menos pra mim, né? Quando perde o sentido, perde a motivação, perde a graça, né? Perde o brilho que a gente falou tanto no outro bloco, né? De aquele brilho no olhar de uma entrevista, de uma matéria. Porque realmente não via mais sentido nenhum. Como hoje, né? Eu acho que o que sobrou de uma forma muito rica ainda para a TV aberta são os eventos ao vivo, né? Quer dizer, não tem como mudar. Eu gosto de futebol, mas o jogo só vai acontecer quarta-feira, 9 da noite, domingo, 4 da tarde, e eu tenho que esperar chegar domingo, 4 da tarde, para a TV me mostrar. Então, nesse ponto, a TV ao vivo ela é uma potência, né? Mas eu acho que o que, entre aspas, sobrou de interessante para ela é o ao vivo. Né? E aí, tá indo hoje tá indo muito pro YouTube hoje também, né? Exatamente, ao vivo, né? E aí já no que sobrou para ela tem uma concorrência muito grande, né? De resto, eu acho que é produção de conteúdo. Eu acho que hoje, né, as TVs estão muito mais maduras, a gente está falando de 5, 6 anos depois desse meu comentário. Elas entenderam que elas precisam criar conteúdo o tempo todo, né? Porque realmente achar que alguém vai esperar chegar a hora do jornal para saber de alguma coisa é uma grande ilusão, né? Ninguém vai esperar a hora chegar ao jornal para saber a previsão do tempo. Né? Isso é muito anos 80, né? Muitos anos 90, não dá para mais se enquadrar nisso. E aí foi um momento muito bacana, porque eu não vivi um período de adaptação, sabe? Saí da TV, fui pensar o que eu fui fazer da vida. Não, no dia seguinte já tinha agenda, já estava trabalhando, e hoje muito, muito mais feliz, né? Quando eu falo de feliz, não numa felicidade piegas, romântica, mas uma felicidade mesmo assim de estar fazendo as coisas com a mesma motivação que eu tinha, sabe? De fazer a matéria do Fantástico, de cobrir uma Copa do Mundo. Tô com essa motivação, né? Por poder correr atrás de uma melhora financeira, de poder ser importante para os clientes, fazer a diferença na vida e na profissão dos clientes. Então acho que eu particularmente, eu preciso dessa motivação para ser produtivo. Quando eu achar que na Comunicarte as coisas não estão fazendo mais sentido, também para mim vai acabar. Porque eu preciso entender que eu saí de casa, deixar meus filhos e ficar longe deles, que são as 2 coisas mais importantes da minha vida, tem que ter un propósito para mim. Tem muita gente que pode ouvir isso e pode achar que romantismo. Mas para mim não, para mim é assim que funciona. Eu preciso ter um sentido naquilo que eu faço. E hoje eu tenho muito sentido no que eu faço. E a empresa, o Comunicarte, é uma empresa de treinamento de oratória? Ou como é que é? Treinamento de comunicação, de uma forma geral, né? A gente faz comunicação interna para as empresas, mas basicamente assim, o nosso dia a dia, tanto meu quanto da Michele Sampaio, é fazer treinamento de comunicação. As pessoas falam muito de oratória porque é o mais conhecido, né? Que é o mais procurado, o mais vendido, né? O tal do media training e tal.
mas a gente desenvolveu ao longo do tempo. A Michele fez 3 pós-graduação na área, eu fiz pós-graduação na PUC, fiz mestrado na área também, para a gente entender mais a questão do desenvolvimento humano para dar um resultado melhor de comunicação. E não um treinamento de comunicação ferramental que você chega e fale, olha, não cruze a perna, olha, não use esse relógio, olha, não segure o papel dessa forma. Um conjunto de regras chatas, né, que impõem uma receita de bolo para todo mundo, como se a gente não estivesse trabalhando com o ser humano. Então acho que o grande diferencial da Comunicarte é entender que a gente trabalha com o ser humano. E cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua cultura, cada um tem seus valores, e cada um precisa ser trabalhado individualmente. Né? E é a partir daí que a gente se moldou para hoje ter um reconhecimento no mercado aí e estar conquistando os clientes que a gente tem, graças a Deus. Eu ouvi uma entrevista sua que você disse uma coisa que eu fiquei até assustado, do problema do celular, né? Que a pessoa hoje está muito concentrada no celular, mesmo. Né? Mas o que eu fiquei impactado foi quando você disse que tem ido lá na empresa adolescentes para treinamento para apresentação de trabalho em escola. Isso é realmente para assustar, e que bom que as pessoas se impactam quando ouvem isso, porque é assustador e é muito responsabilidade dos pais, das mães, que por cansaço, às vezes por preguiça, às vezes por impossibilidade, deixam o celular na mão dos filhos, porque é mais fácil, eles ficam quietos, não enchem o saco, não dão trabalho. Mas eu acabei de me formar em neurociência e comportamento. Então, não quer acreditar em mim, não precisa acreditar em mim, né? Mas acredite na pesquisa, acredite na ciência. A gente está prejudicando de uma forma gigantesca o crescimento emocional e intelectual dessa nova geração, dando o celular a tudo que é direito para esse público. O cérebro humano, ele não foi preparado, não foi criado para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E hoje o fato mais comum que a gente vê são as pessoas conversando e olhando para o celular e falando, não, pode falar, eu estou prestando atenção. Não está. Né? De uma forma plena, convicta, não está. E a gente prejudica muito o nosso cérebro. Isso numa análise muito mais profunda é que a gente entende porque a gente vive uma geração que recorre tanto a medicamento, né? Especialmente no mercado de ansiolítico, que isso tem uma ligação direta, comprovada cientificamente, com o uso exagerado de celular. Não, e até não só nessa parte da comunicação, como na parte de, por exemplo, escrever à mão. A pessoa, hoje quem é criança, adolescente, não sabe mais escrever à mão, porque só digita, né, no celular, assim. Sim. Porque o desafio hoje é muito mais fácil, né? Hoje, por exemplo, se minha filha vai fazer uma tarefa, eu preciso ficar de olho para saber se ela está fazendo, ou se ela não está consultando, pondo a pergunta lá no chat GPT da vida, que vem a resposta da linda, maravilhosa e correta. Né? Por que os alunos não sabem apresentar um trabalho de escola que a gente fazia isso, bem ou mal, a gente fazia isso a vida toda? O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente era desafiado em vários momentos da vida. Né? Então, para eu conseguir participar lá do grupo de futebol, eu tinha que ir lá, deixa eu jogar aí. Né? Para eu tentar namorar alguém, eu tinha que ir lá passar vergonha de tomar um fora e todo mundo ver. Na rede social eu faço tudo isso escondido. Né? Então eu mando uma mensagem, se eu não for correspondido, ninguém sabe que eu tomei esse fora. Né? E se eu for correspondido, beleza, eu não precisei passar vergonha para ser correspondido. Tudo isso moldava a gente a passar vergonha, a crescer, a se expor. Isso era um treinamento de vida para a comunicação. Então a gente treinava a comunicação fazendo atividades normais de vida. Né? E hoje a gente transferiu isso para um celular, né? E aí quando eu preciso conviver com as pessoas, eu não sei como eu faço isso. Então não é nem que eu não faço bem ou faço mal, eu não sei fazer. Faz com o celular. Porque a minha comunicação está com o celular. Então assim, a gente fala que é a geração que mais tem comunicação tecnológica ao seu dispor e que a pior geração que se comunica. Porque a relação humana de estar aqui na sua frente, de olhar para o seu olho, me incomoda demais, porque eu não estou acostumado com isso. Talvez olhar para a câmera, né, que na geração antiga o problema era esse, né? Com você eu converso, com a câmera eu travo. Quantas pessoas chegam pra gente e falam, nossa, eu converso super bem, mas na câmera eu travo. São as pessoas mais velhas que falam isso. O público mais jovem, com a câmera, cara, não precisa de treinamento não, desenrola sozinho em casa, dá um show.
Mas coloca uma pessoa em frente a ela. Para ela olhar no olho, para ela falar, para ela ser questionada. Não sabe. E por que não sabe? Porque não está sendo desafiada, porque não está sendo treinada, porque não conversa. Ou porque também não se acostumou a receber não se acostumou com o fracasso, né? Porque o algoritmo te leva para um mundo que favorece o isolamento e favorece muito a arrogância. Por quê? Porque o algoritmo me leva a saber o quê? As coisas do meu time de futebol, da minha religião, do meu político. Então, quando você vai dando todas as pistas que você dá para o algoritmo, ele sempre vai dizer que o seu político é o mais correto do mundo e que o outro é o pior do mundo. Que o seu time pode estar na série D, mas é o melhor do mundo e o outro adversário é o pior do mundo. E isso vai fomentando a gente a falar o seguinte, caramba, como eu penso certo. Né? Isso leva as pessoas para a ignorância. Porque a gente só cresce discordando. Não tem outra forma de crescer. Né? Claro que essa discordância precisa acontecer de uma forma educada, elegante, empática. Isso é outra discussão. Mas precisa ver, se a gente ficar aqui, né? E a gente pode se tornar o melhor amigo do mundo, mas a nossa amizade só vai ser sincera na hora que você discordar de alguma coisa de mim, porque eu não sou perfeito. Eu tenho certeza que você não é perfeito. Mas enquanto a gente fica na superficialidade, poxa, eu não sou desafiado, eu não melhoro. Então se alguém não disser pra mim ao fim do meu treinamento, Marcelo, muito legal, mas aquela parte lá eu não gostei, precisa melhorar, precisa explicar melhor, eu nunca vou mudar, sabe por quê? Porque eu vou achar que tá ótimo. E aí essa nova geração não está acostumada com o contraditório. E aí fica birrento, né? É do meu jeito. Pra gente finalizar a nossa conversa, a gente repassou toda a sua trajetória aqui no jornalismo, na sua vida. Hoje, olhando pra trás, do que você sente mais saudade? De fazer um joguinho, né? De repórter lá, de repórter de campo. Eu vi na vinheta ali o Antônio Carmo, né? Tive o prazer de trabalhar com ele, com o Alberto Simões, lá em 1999, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Clube, né, que era afiliado da Bandeirantes. E quando muita gente me faz essa pergunta, mas muita gente mesmo, você não tem noção. E aí, você não tem saudade, você não vai voltar? Eu falo, nossa, nenhuma saudade. Né? Com todo respeito à história e à gratidão que eu tenho, nenhuma saudade. Mas um joguinho de vez em quando eu queria fazer sim. Tá certo, queria agradecer muito a sua presença, obrigado por ter vindo aqui. Poxa, obrigado, uma honra mesmo participar de um programa com tantas e tantas edições, né? Parabéns, viu? Porque em projeto de comunicação é muito difícil chegar a 700 programas. Prazer e uma honra estar aqui com vocês, espero ter colaborado aí. Obrigado pela sua participação, o programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá.